Bom, eu vou pegar um replay aqui meio que aleatório, né? Dos ataques que eu tenho feito aqui no dia a dia, porque realmente não muda. Nos outros vídeos que eu fiz agora recentemente, falando sobre como utilizar os seus pontos de comando com eficiência, nele também explica basicamente esse conceito de como eu entro. Então, a maioria dos vídeos eles vão começar a ficar repetitivo porque a gente vai estar falando das mesmas coisas, mas são os pequenos detalhes que fazem a grande diferença, né? Então, eu realmente acredito que é nisso, né? Isso que diferencia, né, aquele cara que tá com as mesmas tropas que você, ele pega 2 bandeiras, aquele cara que pega 3 bandeiras. É entender, ele começar a entender realmente o que tem em mãos. Ele começar a entender em que tipo de situação que ele consegue deixar, por exemplo, a tropa dele sem a tropa dele morrer. Ele pegar aquela experiência, por exemplo, de quando as tropas deles estão de frente aí, por exemplo, com 2 ou 3 defesas cobertas em alfa e aquele monte de laser azulzinho disparando, e ele de repente ele não se desesperar e gastar muito mais poder do que ele precisa. É ele conseguir segurar um PEN, né? Aquele PEN, para quem não sabe, é aquilo que trava a defesa, né? Ter um pouco desse sangue frio de segurar até o momento certo, né? Às vezes muita gente solta muito longe, quando a defesa ela tá muito longe, então não tem um feeling, né? De quando realmente as suas tropas estão próximas o suficiente para começar a atirar nelas, ou de repente sentir no meio de um ataque, né? Que tipo de defesa está, qual é a parte das suas tropas que estão tomando muito dano, que merece uma atenção, que merece de repente usar um poder ali para poder salvar algumas unidades suas. Então, esse eu acho que é o grande diferencial e é mais ou menos isso que a gente está querendo passar, né? Colocar para vocês que vocês consigam colocar em prática, tá bom? Então, a entrada do ataque é exatamente igual, é a nuclear, né? Onde a gente consiga pegar 4 ou 5 defesas. É o meu A10, onde eu consiga pegar uma chuva de fogo e mais algumas outras construções para que eu consiga ganhar ponto de comando. E daí eu venho com o orbital, né, fazendo a limpa. Então 2 chuvas de fogo já foi, né, o canhão de ion já foi, né, e só sobrou ali a última chuva de fogo, né, que também já vai nesse tiro de Hellfire. Né, o Hellfire, quando eu já expliquei no outro vídeo, o Hellfire quando você tira ele dá um dano muito grande, né, mas se por exemplo a chuva de fogo tiver com Strike Force, não vai dar o 100%, não vai destruir, tá? O orbital, se você sortar 100% do orbital em cima de uma chuva de fogo, ele destrói mesmo estando com Strike Force, tá? Vocês viram que eu soltei apenas 2 campos de tropa ali, destruí aquelas quatro defesas que tinham ali em cima ainda, aquelas 4 construções, e daí eu soltei o resto das tropas embaixo daqui, soltei uma cura, soltei uma aceleração, tá? Isso aí faz com que os destruidores realmente saiam como louco e saem muito forte. Então praticamente onde eles encostam, eles disparam, eles já saem destruindo. Vocês podem ver que o jogo ele tá bem devagar, isso é delay mesmo, né? O jogo ele tá cheio de bug. Então eu tô aqui no Wi-Fi, a internet não tá bacana hoje, tá chovendo muito aqui no Japão. E o jogo tá dando essas travadas, tá? Então, às vezes eu fico zoando, né, a galera do Brasil que vive reclamando que não consegue entrar porque a internet tá ruim. Eu acredito neles, né? Esse é um jogo bem pesado, né, comparado com muitos outros que eu jogo. Meio similar, então, né, esse é o jogo mais pesado de todos, então ele dá umas travadas mesmo. Mas aguentem firme aí. E o bacana de você ver um pouco mais devagar o replay, né, que você consegue prestar atenção um pouquinho mais em como as tropas estão evoluindo. Então, vocês veem que às vezes dá um desespero, você acha que suas tropas já eram, tá tudo, você olha assim, poxa, mas cadê todo mundo, né? Morreu todo mundo, né? E às vezes os destruidores eles estão um em cima do outro, né? No game aqui o espaço da física ele é um pouco diferente, então às vezes os destruidores eles se encavalam um em cima do outro, né? Sem problema algum. E quando você vê, de repente você vê que tem um monte, né? Tá tranquilo. E aí vocês podem ver que a gente enfrentou uma base aí nível 67, né? Que foi um ataque tranquilo e sobrou tropa pra caramba. Então olha, eu levei 42 destruidores e morreu 12, tá? Um destruidor ele custa 2.500 de combustível. Cara, então faz o cálculo. Eu roubei 200 mil de combustível e eu perdi 12 destruidor que custa 2.500 cada um. Então o custo-benefício desse ataque ele é incrível, né? Então você consegue juntar muito combustível, né? É diferente, por exemplo, de um ataque de drone. Um drone, se você perder uns 20 drones, cara, você pode ter certeza que você vai pagar aí
80, 90 mil de combustível para retreinar essas suas tropas. Então é uma diferença muito grande. Então vamos aí para um segundo replay, né? Eu já não tava de folga, até que ataquei um pouquinho mais do que o comum, né? Vamos ver aqui. Vamos ver isso aqui. Eu não lembro mais de um replay, né, de como foram os ataques, mas é bacana assim, né, sem eu escolher nenhum replay específico para poder mostrar assim realmente como acaba indo cada tipo de ataque. Ó, olha esse layout, as defesas estão bem próximas. Isso é bom para quem tem a nuclear, você consegue aí, né, com a nuclear atingir 4, 5 defesas, né, já fazer um bom estrago de início. E aí vocês viram que o ataque e o início é sempre igual, é nuclear, né? Eu sempre tento aí, se tiver, por exemplo, o canhão de ion, tento destruir ele. E se caso não conseguir destruir tudo e for sobrar uma chuva de fogo, eu entro pelo lado oposto que está a chuva de fogo, justamente para que até eu chegar na chuva de fogo eu já tenha conseguido destruir ela, né? Assim que eu for coletando os pontos de comando, né, dentro do meu ataque. Ó, vocês veem que eu solto as tropas bem espaçadas, eu coloco ali um espaço entre cada tropa, né, justamente para que eu não caia em nenhuma armadilha e eles não congelem todos de uma única vez, né. E aí eu só vou deixando as minhas tropas avançarem. Você vê que eu sempre vou deixando acumular um pouquinho de pontos de comando para que eu possa utilizar o PEN, né. Então quando as minhas tropas realmente se aproximam, né, eu já tenho um PEN ali, eu consigo travar elas. E praticamente antes delas voltarem a disparar, né, os meus destruidores já chegaram e já eliminaram elas. Outro ponto que eu acho que eu gostaria que vocês ficassem ligados nos replays é o comprimento do replay. A gente sabe que um ataque ele dura 2 minutos e meio na prática, né? Tem 30 segundos para você avaliar a vila antes de você iniciar, tá? Mas o ataque em si mesmo ele consiste aí em 2 minutos e meio. E a maior parte dos replays dos meus ataques, usando o destruidor, eles duram aí na faixa de 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Então, realmente é um ataque muito rápido. É um ataque que acaba sendo dinâmico, né, pela quantidade. A gente costuma falar que é uma blitz, a gente faz uma blitz de destruidores, porque quando eles estão em bastante unidade aglomerada, eles conseguem, né, suprir aquela deficiência que eles têm, no caso assim, de dar pouco dano. E outro ponto, né, que acaba sendo fundamental, né, e que a gente não pode passar despercebido, é o CNC. O CNC ele dobra a potência, então ele dá 100% a mais de força, né, para a unidade que acaba entrando dentro daquela áurea, né, que vocês podem ver que se forma quando o CNC ele está no chão. Bom, vamos mostrar mais um replay aqui. Vamos mostrar esse último contra o Navy Seals. Navy Seals é uma aliança boa, top, né? Top mundial também. Então ele sempre tem defesas boas. Então é onde possivelmente a gente se complica mais. Foi o meu último ataque, então vou estar mostrando pra vocês. Bom, essa base não tá tão evoluída ainda. Nível 60, né? Mas deve ser... Provavelmente é porque o cara ele já tem experiência. Provavelmente deve ser uma conta secundária, né? Nível 60 ele já tá com as tropas maximizadas. Então é sobre isso a diferença. Essa é a diferença que eu queria estar falando com vocês, tá? Mesmo no nível 60 é um cara que na base não tá maximizada. Tem bastante coisa ainda que a gente olha assim de cara, você vê que lá os canhão de ion eles estão verde em volta, a chuva de fogo ainda tá azul, né? A gente tem umas torres aí azul e verde. E a gente sabe que quando maximiza tudo aí, fica tudo preto, né? Fica pretão. Mas enfim, o ataque é exatamente igual. Vocês podem ver que eu evito de deixar os meus destruidores dispersarem muito. Eu vejo assim, que se eles dividirem mais ou menos equilibrado, eu dou uma olhadinha assim nas pontas para ver que tipo de defesas eles vão se encontrar. E se eu vejo que eles vão dar conta sozinho, eu evito. Aí eu não agrupo eles de novo, deixo eles irem em linha, né, porque eu sei que vai aguentar, né. Eu vou sempre reparando onde tá as artilharias, são os morteiros, né, porque os morteiros eles dão dano em área. Então eu fico ligeiro de ter algum morteiro disparando, principalmente onde os meus destruidores acabam sendo congelados por alguma mina ou por
pelos furtivos. Então eu sempre deixo guardado ali uma cura, né, para que se caso tiver alguma tropa minha com esse tipo de sufoco, né, a gente possa jogar uma cura lá e manter eles vivos. Então, ó, foi um ataque tranquilo, perdi 2 unidades, então a gente começa, você começa a olhar a quantidade de tropas que se perde em cada ataque que você faz. Você vê que realmente é uma combinação que vale muito a pena você usar, né? Porque o custo-benefício, né, eu não me canso de dizer, ele é muito incrível. Eu tenho alguns amigos para qual eu envio combustível, né? Tem um combustível que eu pego da galera da aliança, né, que eu troco por recurso, mas fora isso eu pego o meu próprio combustível e também às vezes eu troco por recurso para poder mandar pro pessoal, né? E o cara fica de cara com a quantidade de combustível que eu envio para ele. Ele fala, poxa, eu agora só uso combustível aqui, você me enviando esse monte de coisa todos os dias, ainda assim às vezes me falta. Então, deve ser possivelmente porque a composição de tropa deles não tá muito boa, ou porque ele continua atacando. Por exemplo, às vezes tem galera que quer subir muito mesmo, então ataca fora do Strike Force. Tá? Então, fora do Strike Force você realmente perde muitas tropas, né? Hoje eu fiz alguns ataques assim e a gente consegue, né, dar 100%, mas a gente perde praticamente todas as tropas, né? Então, já fica aí também uma dica em relação ao seu Strike Force, né? É uma função muito importante do jogo, então a gente vê ainda que tem alguns membros que não querem de repente usar o Facebook para misturar e fazer uma amizade só de jogo, né? Mas esse é o tipo de jogo, né, que se joga, que se usa as mídias sociais para você conectar e você ter todos os benefícios. Então, se você quer fazer parte de um jogo dessa origem, você tem que acabar usando, né? E se você não utilizar, né, saiba que dificilmente você vai conseguir se nivelar e lutar de forma justa, né, com a galera que está no topo mundial, que é uma galera que não tem problema em relação a isso. E muita gente faz uma conta secundária apenas para utilizar os games para jogar, né? Então acaba criando só amizades virtuais mesmo, que é a galera que colabora com você, né, nos jogos. E isso é muito comum, é muito tranquilo, né? Dá pra confiar. A gente acaba construindo assim até laços de amizade de verdade mesmo, né? Acho que a nossa aliança tem muito disso, né? Então é uma das razões pela qual a gente está há bastante tempo junto. E, e outra, é um artifício do jogo, então eu acho que se você não está disposto a fazer isso, vai ser complicado mesmo você evoluir, né? Até certo ponto vai, mas daí pra frente vai ficar um pouco complicado se você não utilizar todos os artifícios que o jogo te oferece, tá? Então, basicamente isso. Não preciso mostrar mais tantos ataques, né? É só vocês verem todos os outros vídeos que eu tenho aí, né, de ataques que tem dessa minha conta Rick, né? Eu basicamente eu não mudo a forma com que eu ataco, né? É sempre entrando em V, evitando entrar de frente. Por exemplo, aqui ó, na minha base, eu dificilmente entraria aqui por baixo, dificilmente entraria por aqui, né? Dificilmente entraria por aqui, né? Justamente porque tem um morteiro, tem uma artilharia, né? Então se de repente o cara ele tá aqui, ó, numa artilharia, ele coloca uma uma armadilha de furtivo, na hora que você posar sua tropa aqui, esse furtivo vai disparar e suas tropas vão congelar aqui por 5, 6 segundos. E, por exemplo, essa artilharia aqui, que dá dano em área, vai disparar umas 3, 4 rajadas até os seus destruidores se livrarem delas. E vai dar muito dano. Então, eu sempre tento entrar em V, tento abrir um lado. Por exemplo, se eu fosse atacar minha própria base, né? A gente até brinca disso. Eu usaria uma bomba nuclear aqui, provavelmente ia acertar aqui, 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 ia destruir esses Rangers, talvez iria pegar alguns furtivos que ficam andando aqui, né, e iria eliminar eles. E esse é o grande ponto de você usar a bomba nuclear, é você dentro de um centro ali, provavelmente é onde fica, né, alguns destruidores, perdão, fica alguns furtivos andando. Então fique atento em quantos a sua bomba nuclear vai levar. Você consegue ver ali quando você solta a bomba nuclear, aparece um círculo azul, significa que você detonou, né, o furtivo.
né? Então fique sempre atento ali para ver quantos você levou, né? É fácil identificar o que tem na bandeira de união, né? Se você não enxergar nada, significa que é tudo furtivo. Fora isso, a galera esconde algumas coisas debaixo das árvores, como por exemplo o lançador de míssil ou um pelotão de ranger, né? Mas se for essas tropas, pode ficar tranquilo, não dá tanto dano assim, a menos que você use ranger, né? Ranger, se você utiliza ranger e o cara tiver esse lançador de míssil no nível máximo, ele dá bastante dano, né? Então pode complicar um pouquinho o seu ataque de rangers, tá? Então é basicamente isso. Eu usaria nuclear aqui, soltaria um A10 acho que aqui, né? Que daria para pegar a chuva de fogo, mais uma defesa coberta, uma patriota. Finalizaria depois aqui, aqui com um orbital, aqui também com orbital, né? Soltaria um Hellfire aqui que iria comer metade da vida e entraria aqui pela essa lateral aqui sem entrar de frente com o canhão, tá? E aí usaria o PEN para administrar e tranquilo levaria a minha própria base sem problema algum. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar falando muito sobre esse tipo de tropa. E é isso aí. Beleza? Valeu!